Algo está matando a espécie mais ameaçada de extinção do planeta, os rinocerontes negros. O primeiro animal morreu, 2 semanas depois o segundo, e depois de 1 semana o terceiro. Não é mais uma coincidência, não é mais um mero acaso. No final das contas, a gente estava enfrentando uma catástrofe. É uma corrida contra o tempo para encontrar o motivo. Tivemos que considerar todas as opções. Será que foi envenenamento? Será que foi algum tipo de planta? Com o número de mortes aumentando, eles precisam decidir se vão transportá-los para outro lugar. Estamos chegando a um ponto em que precisamos que todo mundo use todos os recursos disponíveis. É apenas mais uma semana tarefada na vida de uma reserva ambiental no Quênia. No Quênia, são eles que protegem. Eles estão vindo. Vão. Espécies à beira da extinção. A vida em Opejeta. Reserva Ojogi, Laikipia, Quênia. O primeiro rinoceronte que morreu foi encontrado pela manhã por um dos guardas. Ele estava vivo quando foi encontrado. Era mais ou menos 7h30 da manhã. Eu fui chamado até o lugar e assim que eu cheguei, eu vi que o animal estava sofrendo bastante. Ele morreu minutos depois da minha chegada. Imediatamente a gente ligou para um veterinário do Serviço da Vida Selvagem do Quênia e aí a gente fez a autópsia juntos. O primeiro animal morreu, 2 semanas depois o segundo, e depois de 1 semana o terceiro. Nesse ponto, a gente percebeu que a gente estava lidando com um problema muito grande, que precisava de atenção imediata. Não é mais uma mera coincidência, não é mais um mero acaso. No final das contas, a gente estava enfrentando uma catástrofe. E, infelizmente, a gente não tem muito mais o que fazer. Com menos de 500 rinocerontes negros restantes no Quênia, a morte de apenas um deles é uma grande perda. Os acontecimentos em Ojogi em um período de 4 semanas foram devastadores. Não apenas para o supervisor de animais Jamie Gamer e sua equipe, mas para a comunidade inteira que protege essa espécie seriamente ameaçada de extinção. À medida que o número de mortos aumentava, todos os especialistas em rinocerontes do Quênia se juntaram em uma corrida contra o tempo para resolver um dos maiores mistérios da preservação no Quênia. O que está matando os rinocerontes negros em Ojogi? Batian Craig e sua equipe em Opejeta também estão na linha de frente de batalha para proteger e salvar essa espécie. Batian, junto com o Serviço da Vida Selvagem do Quênia e amigos da Comunidade Internacional de Preservação dos Rinocerontes, vieram ajudar. Todas as mortes ocorreram em uma área de quase 57 quilômetros quadrados conhecida como Pyramid Block. Os patrulheiros que protegem os rinocerontes negros e podem identificar cada um disseram que havia 17 deles nessa área. Com 3 mortes em 3 semanas, James suspeita de que algo no Pyramid Block está matando os animais. A gente teve que considerar todas as opções. Será que foi envenenamento? Será que foi algum tipo de planta? Foi uma planta tóxica? Além de testar a água, nós também pegamos amostras do solo de vários barreiros que esses rinocerontes frequentam. E, novamente, todas elas deram negativo para qualquer tipo de toxina. Os rinocerontes brancos estavam bem e as outras espécies também. A gente não encontrou nenhum tipo de morte em comum. Embora a gente ainda estivesse considerando o envenenamento, parecia que não era isso. O fato de que nenhuma outra espécie está morrendo, apenas os rinocerontes negros, é uma pista importante. Isso descarta a água e doenças infecciosas como as possíveis causas da doença misteriosa. Os rinocerontes brancos pastam na grama, enquanto os rinocerontes negros pastam nas árvores, e essa diferença pode ser a chave para o mistério. E ainda há outro fator. O Quênia acabou de ter a pior seca nos últimos 50 anos e em seguida teve níveis recordes de chuvas. As chuvas nesta região têm sido mais fortes no Pyramid Block. Será que a mudança drástica no clima está alterando a alimentação dos rinocerontes e causando mortes? Faz 3 dias que as coisas estão calmas.
Mas então, uma rinoceronte negro fêmea prestes a dar à luz a qualquer momento é dada como desaparecida. Os patrulheiros encontraram o filhote dela de 3 anos andando sozinho. Normalmente, isso é um sinal de que a mãe entrou em trabalho de parto. Mas com as mortes recentes, a equipe começa uma busca. A gente achou que depois dessa maré de azar que a gente teve com os rinocerontes que morreram, achamos que as coisas iriam melhorar e que iríamos encontrá-la com seu novo filhote. Infelizmente, nós a encontramos algumas horas depois e não era o que a gente estava esperando. Não encontramos nenhum filhote novo. A gente a encontrou morta. Como medida de segurança, a equipe imediatamente remove o chifre valioso da fêmea. Ela vai passar por uma autópsia oficial. Normalmente isso é feito pelo Serviço da Vida Selvagem do Quênia, mas hoje toda a equipe de veterinários está ocupada em uma grande operação em outro lugar. Por causa da urgência da situação, não há tempo a perder. Os veterinários sul-africanos Morne e Petra Della Rey, que são marido e esposa, vieram para ajudar. Essa fêmea estava muito bem ontem à noite e a gente a encontrou por volta de 00:30 e ela já estava morta. Achamos que desde cedo, mas esse agora é o 4º rinoceronte e a gente encontrou algum dos outros logo antes de morrerem. Um deles até nós conseguimos manter vivo por um tempo, por um dia inteiro, até que ele morreu, infelizmente. Eles têm sintomas de cólica, eles têm algum tipo de dor abdominal e algumas das autópsias provavelmente vão mostrar isso. No dia anterior não havia absolutamente nada de errado com eles, estavam numa condição saudável, pastando bem, tomando bastante água. Suspeita-se de que algo no sistema digestivo dos animais esteja matando eles. Felizmente, esses veterinários não precisam começar do zero. O Serviço da Vida Selvagem do Quênia apressou o resultado das 2 autópsias anteriores, e isso já descartou várias teorias. Com essas informações, a dupla procura por causas menos óbvias. Tá vendo olha essas, isso, tá vendo? essas Veja bolhas as aqui? pequenas aqui. Tá vendo as pequenas aqui? Isso é muito interessante, porque pode ser o que estamos com as procurando. pintinhas, né? Os veterinários já viram sintomas parecidos em gado. Os que os matou foi a Clostridium. Clostridium é uma bactéria que faz parte do sistema digestivo. Ela ajuda a digerir os alimentos. Mas quando algo está errado com a fonte do alimento, a Clostridium pode se multiplicar a níveis tão grandes que se torna mortalmente tóxica. Será que ela é responsável pela morte dos rinocerontes no Pyramid Block em Nojogi? A gente está tentando encontrar um denominador comum geral, porque a gente começou a isolar uma área da reserva para os rinocerontes, então, assim que os encontramos ali, nós os tiramos, porque 2 rinocerontes morreram bem perto um do outro. O terceiro foi encontrado no meio da reserva, e agora a gente está no limite sul da reserva, então toda a reserva foi afetada. Os veterinários vão analisar as amostras para ver se é Clostridium e devem ter os resultados mais tarde no mesmo dia. Com essa análise em processo, Jamie convocou uma reunião de emergência para decidir um plano de ação. Se o problema estiver na fonte de alimento local, então eles terão de considerar se é seguro tratar os rinocerontes ali mesmo, ou transportá-los para outro lugar, o que é tanto arriscado como extremamente caro. Visto que tempo é crucial, Batian volta para o OPGeta para mobilizar as equipes de captura, para que elas estejam preparadas. Estamos chegando a um ponto em que precisamos que todo mundo use todos os recursos disponíveis nessa situação. O Aljog é muito importante para a população. Isso está afetando a todos, e todos estão ali para ajudar uns aos outros. A preservação de rinocerontes no Quênia é assim. Nós somos uma equipe. Ainda no programa de hoje, A situação piorou. Esperamos parar com isso agora, antes de termos mais perdas. uma preocupante série de eventos levou Batian Craig do OPGeta para a reserva vizinha de Ojogi. Em 3 semanas, uma doença misteriosa matou 5 rinocerontes negros, extremamente raros. Talvez a morte mais triste tenha sido a de uma fêmea grávida, apenas alguns dias antes de dar à luz. Agora, uma intensa busca está sendo feita por seu filhote de 3 anos, que se for deixado sozinho é muito vulnerável a predadores. O supervisor dos animais de Ojogi, Jamie Gamer, convocou uma reunião de emergência com a Associação de Santuários Privados de Rinocerontes e o Serviço da Vida Selvagem do Quênia. O objetivo da reunião é tomar decisões sobre como lidar com essa crise. O grupo termina a reunião e recebe mais notícias ruins. Outro rinoceronte foi encontrado com muita dor e morreu pouco depois.
A situação piorou. Tivemos um total de 6 rinocerontes mortos em um mês. Amostras toxicológicas, bacteriológicas e histopatológicas foram enviadas tanto para Nairobi quanto para a África do Sul. É uma grande tragédia. Mas há boas notícias. Os veterinários do Serviço da Vida Selvagem do Quênia checaram os resultados das autópsias e confirmaram suas suspeitas. É um problema causado por um organismo dentro do trato gastrointestinal que normalmente reside ali. É chamado de Clostridium. Ele pode se reproduzir descontroladamente e assim produzir sua própria toxina. Foi tomada então a decisão de vacinar todos os animais da reserva. Todas as fêmeas estão sendo transportadas para outra reserva que também pertence a gente, da mesma companhia, sabe? Os machos vão continuar aqui, mas obviamente eles serão tratados também. Ainda bem que a gente está tomando uma atitude e a gente espera parar com isso agora, antes de termos mais perdas. Ninguém sabe ao certo o que está fazendo com que a bactéria se multiplique descontroladamente. Uma das teorias é que o Quênia saiu de sua pior seca em 50 anos diretamente para um recorde de chuvas. A mudança drástica afetou a fonte de alimento dos rinocerontes. Algo no alimento deles está fazendo com que essa bactéria se multiplique em níveis tão tóxicos que estão matando os rinocerontes em poucas horas. Visto que tempo é essencial, Jamie inicia uma grande operação de emergência. Um helicóptero foi trazido para que os veterinários do Serviço da Vida Selvagem do Quênia possam trabalhar rápido para localizar e sedar os rinocerontes, para que eles possam ser tratados ou transportados para outro lugar. Uma mãe com seu filhote será a primeira de 6 rinocerontes que serão capturados e transportados. Estamos sobrevoando a área norte. Obviamente, vão resgatar o filhote também, e a mãe será sedada, então o filhote será o segundo animal sedado. Esse veículo vai direto para o filhote para resgatá-lo. E não vão colocar o filhote em uma caixa, ele vai direto na parte de trás, e isso é apenas uma cama macia para levá-lo onde a sua mãe está. Um tá no meio e tem um sobrando. A mãe e o filhote são localizados rapidamente e o helicóptero avança. O veterinário sênior do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, Isaac Lekalaw, atira o dardo na mãe. Ok, Jimmy, a ideia é levá-los de volta na sua direção, né? Qualquer lugar ao sul da sua posição já tá ótimo. Eles não irão tão longe, eles não irão tão ao norte. O dardo foi atirado na mãe, a gente tá só esperando que ela mostre alguns sinais de que o sedativo tá começando a fazer efeito. Aí depois a gente vai atirar o dardo no filhote. Com a mãe mostrando sinais de que o sedativo está fazendo efeito, Isaac atira um dardo no filhote. Minutos depois, ambos os animais estão inconscientes. Isaac volta para cuidar da fêmea. O especialista em rinocerontes, Peter Morkel, junto com o veterinário do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, Matthew Mutinda, correm para cuidar do filhote. Eu sei que pode parecer meio bobo de levá-lo de volta para a mãe, mas eu acho que é uma maneira lógica de fazer isso. Colocar os dois em um Vamos só lugar. juntá-los e continuar daí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegue a corda. Você precisa pegar a corda. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A mãe está pronta para o transporte. Hoje, eles estão usando uma nova técnica no Quênia, que permite que eles coloquem o rinoceronte no transporte mais rápido. Nós vamos tirar a caixa do caminho e apenas levantar o animal sobre o... Mas por que você fez isso? Vai ser muito mais fácil, muito mais rápido. Cuidadosamente, o rinoceronte é colocado na parte de trás do caminhão. A mãe e o filhote não estão indo para muito longe. Eles serão soltos juntos em uma reserva próxima, a cerca de 10 quilômetros de distância, onde o clima se manteve bem mais seco e se espera que as fontes de alimento sejam mais seguras.
O próximo a ser descarregado é o filhote. Estamos ajustando a posição do filhote. Assim, a primeira coisa que o filhote vai ver quando acordar será a mãe. O filhote deve acordar primeiro. Nós vamos levar 10 minutos. É tempo suficiente para que todos vejam. Vamos todos para lá. Vamos para lá ver de longe. Os veículos se afastam. Eles esperam até se certificarem de que a mãe e o filhote estejam acordados e em boas condições. 2 já foram, faltam 6. Mas a boa sorte da equipe está para mudar. Batian Craig está apoiando uma operação de emergência perto da reserva de Ojogi para transportar vários rinocerontes negros para outra reserva, depois que muitos deles morreram por causa de uma doença misteriosa. Com uma espécie tão seriamente ameaçada de extinção como o rinoceronte negro, a morte de apenas um deles é uma tragédia. Os veterinários do Serviço da Vida Selvagem do Quênia descobriram a causa, uma bactéria chamada Clostridium, encontrada no sistema digestivo dos rinocerontes. A operação começou bem. Uma mãe e seu filhote foram transportados rapidamente. Mas então chegou uma notícia devastadora. Mais 4 rinocerontes morreram, 3 deles por causa da bactéria, totalizando assim 10 rinocerontes mortos. O quarto era um filhote órfão de 1 ano de idade, que foi atacado e comido por leões. Outro filhote órfão está à solta e os patrulheiros estão procurando por ele desesperadamente. Isso é um lembrete perturbador de que os rinocerontes restantes podem estar com os dias contados. A equipe de captura segue com o trabalho. Uma rinoceronte fêmea foi sedada e está para ser transportada. A operação de transporte está indo bem. Só falta mais uma fêmea para ser sedada e transportada. Uma pequena parte da equipe vai acompanhar este rinoceronte, enquanto o resto da equipe de captura vai atrás da última fêmea que será transportada. Como sempre, o piloto Mike Watson precisa deixar o veterinário em uma posição perfeita para que ele possa tirar o dardo. Um trabalho tão difícil quanto parece. Exige muita habilidade e treinamento atirar em um alvo móvel de um helicóptero. O veterinário sênior do Serviço da Vida Selvagem do Quênia, Isaac Lekalow, toma sua posição e atira. Ele acerta o alvo. Mike sobe com o helicóptero, onde ele vai ficar de olho no rinoceronte. Enquanto está sedado, o animal fica em constante perigo. Mike vê um sério problema. O rinoceronte ainda não caiu. E o que é pior, ele está correndo na direção de um barranco. Mike manobra o helicóptero para ficar entre o rinoceronte e o barranco, na esperança de que ele se vire e corra para o outro lado. Ele chama Jamie e a equipe do solo pelo rádio para avisá-los sobre esse desastre em potencial. E então, o pior acontece. O rinoceronte tropeça e cai no barranco. Desta vez, a sorte está do lado deles. O barranco só tem alguns metros de profundidade. Isaac age prontamente para acordar o rinoceronte. Espera aí, só um pouquinho, gente, por favor, tá? Ela tá bem, ela tá bem. Sim, ela está bem. Eles a acordaram, o que foi a melhor decisão naquele momento, senão ela teria caído. Deixe ela ir. Mais tarde voltamos para pegá-la.
Eles terão de esperar até o dia seguinte para tentar novamente, mas enquanto isso, eles vão para o próximo rinoceronte negro. Dessa vez, é um macho que será vacinado contra a toxina. Tudo ocorre bem neste caso, e eles recebem uma notícia excelente. O filhote órfão foi encontrado são e salvo e foi sedado. Batty e sua equipe vão até o filhote. Ele é um filhote de 2 anos e meio que infelizmente perdeu sua mãe há pouco tempo. Vamos levar esse filhote para uma área protegida de predadores, para protegê-lo de leões, no caso dele, né? Mais uma nova técnica no Quênia. Eles vão colocar o rinoceronte em cima de uma base, onde ele será amarrado. Não vai ter ninguém aqui para vê-lo acordar. Provavelmente apenas um veterinário. A injeção será intramuscular. Ele vai acordar, não vai ter ninguém, nenhum veículo, e o fato de estar escurecendo deve deixá-lo um pouco mais calmo também. Vai Isso. dar certo. Do Isaac. Você pode, você pode. Você se importa? Sim, sem problemas. Leva ele direto pro portão. Olha, eu tô bastante confiante. Eu acho que vai dar certo, sim. Não, ele vai conseguir. Nós vamos deixá-la completamente sozinha. Ninguém estará por lá. É bem melhor do que ter que tentar tirar ela de dentro de uma caixa. No fim das contas, o Ojogi perdeu 10 rinocerontes negros ameaçados de extinção por causa da bactéria, uma perda devastadora para a espécie. E é um sério lembrete do quão frágil é o trabalho de preservação. E de que, apesar de toda a segurança para proteger os rinocerontes dos caçadores ilegais, um micro-organismo natural causou muito estrago em pouco tempo. Mas ninguém está pensando nas perdas. Eles estão olhando para o futuro. O Ojogi tem sido muito bem sucedido na preservação de rinocerontes e em seu programa de reprodução. Por isso, a reserva ainda tem um papel importante nesse trabalho. Basicamente, estou dizendo sim, ainda existe um futuro. Depois que entendemos a causa, nós eliminamos a causa e então os rinocerontes vão voltar e recuperar sua população. Para mim, como indivíduo, isso tudo foi muito difícil. Foi bem emocionante, a gente se apega muito a alguns desses animais e até certo ponto ver os nossos esforços indo por água abaixo, sei não, a gente começa a se perguntar se a gente poderia ter feito algo a mais, se a gente poderia ter feito algo diferente, sabe? Eu tô feliz de dizer que todos aqueles machos estão vivos, então, de uma maneira ou de outra, parece que a decisão certa foi tomada no tempo certo.